Olha, antes que alguém fale que eu não troco a gravata nas entrevistas, hoje foi campeão de audiência o número de pessoas que passou aqui. Aliás, eu preciso dar um jeito de arrumar as entrevistas dos colegas que estão em outros estados, porque se eu tenho a alegria de encontrar esses colegas aqui, que arrumam um tempinho na vida deles para passar um pouco da história, da trajetória deles para vocês, tem os colegas de outros estados que eu não estou conseguindo fazer, a gente precisa bolar alguma coisa, à distância, hangout, alguma coisa, Skype, para fazer isso. E eu sempre falo, igual o Paulo vai estar aqui hoje aqui, Ale, vamos ver o que a gente vai falar, Paulo, aqui não tem isso. Por quê? Não é aquela história, fiz NEAF, não. O Paulo, por exemplo, que está aqui, gente, ele me conhece antes do NEAF e quando eu comecei com a minha salinha. Então, hoje eu recebi 2 pessoas que estavam lá comigo há 5 anos, quando eu estava por lá, e hoje eu estou vendo esses caras indo embora, fazendo uma trajetória bonita, e se Deus quiser, a próxima entrevista do Paulo, se Deus quiser, vai ser, eu não sei se, depois ele conta para vocês se vai ser magistratura ou MP, mas é um cara que eu desejo muita sorte, porque tem estrela, é um sujeito que persevera. Bom, Paulo, primeiro quero agradecer você por ter arranjado um tempinho aí, depois do trabalho, em passar aqui e bater um papo com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Ale. Obrigado a vocês, é um prazer. Bom, Paulo, primeira coisa, velho, sempre pergunto, o que picou você para fazer concurso? Foi família inteira que é de concurseiro? Ou foi como eu, que perdi muito emprego? Ou porque foi para uma área e tal, buscou estabilidade? Como é que foi a trajetória do Paulo? Você é formado na área jurídica, você me falou, Isso. Mas o Paulo me contou uma coisa que fazia tempo, não lembrava mais. Falou, Ale, você sabia que eu só voltei a estudar depois de 12 anos já formado em Direito. Como é que é essa história, Paulo? Então, Ale, na realidade é assim, você falou de família de concurseiro, né? Aham. Na realidade eu tive um tio promotor, né? Meu pai também concursado. E quando eu fiz a faculdade eu fiz pensando em concurso público. Tá. Só que na época eu me formei com 23, 24 anos de idade e naquela época querendo ganhar dinheiro e tal, e muito ansioso, fiz um ano de cursinho, prestei para promotor, que era o que eu buscava. Fiquei por 2 questões, eu lembro, na primeira fase. Inclusive nesse concurso até tem uns 5 ou 6 amigos meus que hoje são promotores, né? Olha que legal. E assim, era uma pena que naquela época eu não tinha a cabeça que eu voltei a ter depois de um tempo, né? Porque quando eu voltei a estudar, que nem você falou, depois de 12 anos, eu botei na minha cabeça que eu ia estudar até passar, né? Entendi. Que eu não ia prestar concurso, eu ia prestar até passar. E naquela época, no começo, não foi isso que aconteceu. Eu queria ganhar dinheiro e me enveredei para a iniciativa privada, né? Foi para a iniciativa privada. Montei estacionamento e tal. E por uma série de coisas, entre elas a lei da cidade limpa do nosso amigo Kassab, né? Isso me prejudicou muito nos meus estacionamentos e eu resolvi vender tudo. Tinha uma mulher que, graças a Deus, podia segurar as despesas de casa. E eu falei, vou voltar a estudar depois de 12 anos, né? E foi isso que eu fiz. Eu comecei a estudar depois de 12 anos. Você já tinha filhos já nessa época? Já 2 meninas, né? Olha aí, 2 então. meninas. E assim, não é... Só, eu tô vendo que é complicado, né? Você é valente. E falar ali, porque é fácil, a gente não pode falar, né? Que a gente estaria mentindo. Mas assim, eu acho que eu sou uma prova viva que quem quer, né? Quem quer e bota na cabeça, a gente acaba conseguindo. Porque eu tive que praticamente relembrar tudo que eu tinha aprendido na época de faculdade, né? E você foi um dos responsáveis pelo nosso sucesso, né? Eu adoro essas histórias. E graças a Deus deu certo e hoje estamos aí, né? Vamos lá, você fez primeiro, Paulo, TRT em 2008. Aliás, Paulo é um daqueles caras, sabe, a gente tem alguns nomes de concurseiro, um dos caras que às vezes persegue alguns concursos. Não que ele não tenha feito outros, mas é comum no nosso meio, e aliás é uma questão de inteligência, né? Porque o TRT, você tem 5 TRFs no país, tá? Mas você tem 24, salvo engano, se eu estiver falando besteira, TRTs pelo país. E você pode ir passando em um, logo voltar para cá. Aliás, foi até a história do Paulo. E ele é um dos caras que perseguiu TRT. Você fez TRT2 em 2008 para técnico e analista. Paulo, você que já fez muita prova de técnico e analista. Primeiro, como é que você fazia para ter esse pique para enfrentar as 2 provas? E segundo,
Você acha que não deve enfrentar as duas provas ou que deve? Na sua opinião, o que você indicaria? Olha, Ale, eu acho assim, cada aluno tem um perfil, né? Eu, como falei aqui antes da gente começar a entrevista, eu sempre gostei de estudar fazendo exercício. Tá. Né? Então, antes de tudo, eu ia para um concurso, não só pensando em passar, é óbvio que a gente busca passar, mas eu ia treinar. Olha né? aí. E fazendo prova, a gente treina, porque a gente sempre leva um tropeço de uma para outra, né? Ainda mais as nossas provas do TRT, a gente conhecendo e sabendo como funciona, muitas coisas de uma a gente aproveita em outra. Né? Acontece de... Caiu ali no técnico, logo depois vem no de analista, os pontos às vezes batem, Paulo? Às vezes não, bastante, né? Bastante. Então, eu lembro muito bem que você falava pra gente e é a mais pura verdade. Concurseiro tem que prestar prova, tem que fazer prova, entendeu? A experiência de uma prova vale muito para outra prova, né? E foi assim que eu fazia, porque eu nunca fui uma pessoa de querer pegar livro e detonar muita teoria, não sei o quê, né? Você lembrou dessa... Agora, nossa, hoje eu vou lembrar de essa frase que nós falávamos lá no Formação Velho, que a gente falava... Estudante estuda, concurseiro faz prova. É isso aí. Então eu adorava fazer prova e modéstia a parte aqui do Ale tá no meu lado, não estou falando isso porque ele está aqui no meu lado, mas em termos de questão e resolução de exercício, acho que vocês não vão encontrar no Brasil uma pessoa que tenha tanto arquivo de questões. Amigo, né? Não, mas é verdade, arquivo de questões e nessa parte não tem o que falar. Entendeu? A gente era viciado em fazer questões, né, Paulo? Eu Tinha manutenções, né? Pô, toda sexta, esses caras estavam em manutenção, jogava a prova toda hora, os caras assim não tinha limite e errava. Você pensa que, hoje eu falo para os caras, Paulo, que é por isso que é bom pegar os caras que a gente chama, entre aspas, das antigas, para mim 4, 5 anos já é das antigas, e que, pô, professor, você acredita, Paulo, tem gente aqui que faz às vezes o curso de novo, fala assim, ó, ai, olha as repetentes aqui. Eu falei, como assim as repetentes? Ah, a gente não passou, né, professor? O senhor quer fazer entrevista com a gente não passa. Eu falei, mas gente, vocês estão começando, vocês estão aqui há 3, 4 meses, e elas achando que eu estava ali, ai, não passou. Gente, na época desses caras era comum abrir um curso, depois abrir outro, os caras estavam lá. Então, a pessoa não parava até ser nomeada, não é até passar, não, até ser nomeada. Então, seria tão bom, né, Ale, se a gente pegasse o primeiro e já passasse, né? Opa! Apesar que, assim, o primeiro concurso que eu passei para técnico foi o primeiro que eu prestei. Mas eu fui chamado depois de 4 anos, praticamente, nesse concurso. Que foi esse 2008. Que eu até tinha esquecido dele, né? Por isso que eu já até coloquei ali, para não esquecer, depois de 3 anos e pouco para técnico. Então, eu já tinha esquecido dele e eu acabei passando, né? Você andou bastante, você falou para mim, Ale, pode anotar aí, entre 5 e 7 estados, eu já fiz prova em TRT. É assim, a gente começou a percorrer o TRT, que nem você falou, né? E a minha intenção, assim, por ter família, mulher, filhos, sempre foi ficar em São Paulo. Eu não tinha opção de ficar fora de São Paulo. E aí, quando você começa a fazer concurso e começa a rodar em escola, tal, você começa a prestar atenção em certas coisas e aprender certas coisas. Uma das coisas que vocês podem botar na cabeça para quem é de São Paulo, você pode prestar sem menor medo para qualquer TRT no Brasil, tirando assim com exceções os muitos, né? Muito lá em cima, que a gente fala, né? Mas os TRTs assim de praia, de grandes cidades e tal, você pode prestar sem medo, porque o que não falta aqui em São Paulo são pessoas querendo voltar para a cidade deles. E, né? Aliás, o Paulo até brincou, não vamos falar, nosso país é enorme, lá em cima, lá embaixo, ou seja, norte, nordeste. Você passou no TRT de Natal. De Natal, mas então, apesar de ser que nem eu falei brincando lá de cima... Então, a história de fazer, Paulo, não, é boa, é bom que se fale isso mesmo. O cara lá de cima fala, eu acho que eu vou lá para baixo, eu vou lá tal... Como é que funciona? Quer dizer que é verdade isso que veio uma aluna e falou isso para mim, Ale, fala para os teus alunos não ter medo de fazer em outro lugar. Eu falei, por quê? Falou, porque na minha sessão só eu sou paulista. Eu falei, você está brincando? Ale, um monte de colegas do Pernambuco, da Bahia, colegas de Natal, colegas do Amazonas, estão aqui loucos para que alguém passe lá e... faça a pergunta. Porque assim, galera, na realidade, assim, TRT de São Paulo é o TRT que mais chama, né?
E por ser o TRT que mais chama, muita também gente de outros estados, proporcionalmente é onde passa mais gente de todo lugar no Brasil. Claro. Né? E esse pessoal todo que vem para São Paulo, queira ou não queira, a hora que vê também como é São Paulo, o ritmo de trabalho, que, né, que não, nem tudo são flores, né? Que também tem a parte chata, que nem você fala, né? Que tem que trabalhar. A gente adora, não, e não só isso, né, Paulo? A gente adora São Paulo, mas vamos combinar, é um trânsito louco, é uma maluquice. Eu adoro, não vou mudar, não tem jeito. Mas você tem toda a razão. A pessoa, de repente, quer voltar. Com certeza, e tem muita gente. Tá. Isso sim, não estou aqui demagogicamente. Então o cara dá para fazer um TRT em outro estado e ele vai conseguir voltar. Com certeza, que com bom. Certeza. Entendeu? Você andou para Diacho, hein? Você lembra aí alguns lugares que já fez? Olha, eu fui para o Rio Grande do Sul, fui para Santa Catarina, fui para Minas, fui para Mato Grosso, fui para Natal. E assim, posso contar a história pequenininha? Como foi a história de Natal? Por que eu fui fazer a prova em Natal? Porque na época eu estava querendo, foi um dos poucos que eu pulei para fora do TRT, eu queria prestar MPU. Tá. E o MPU, quem ia fazer a prova era a CESP, diferente do TRT, que a maioria é FCC. E o que acontece? O MPU aqui, CESP, e o concurso lá de Natal do TRT ia ser CESP. Ah, você encarou o TRT de Natal como verdadeiro treino para Aí eu falei, vou fazer o TRT de Natal, por quê? Porque é uma prova CESP, é uma forma também de eu estar treinando para a prova do MPU aqui de São Paulo. E né? CESP não é bolinho. E por incrível que pareça, galera, foi a minha primeira prova da CESP, entendeu? E foi a prova que eu passei para analista, né? Eu, para técnico, graças a Deus, assim, eu passei em 4 TRTs, né? Eu fui chamado em São Paulo, eu fui chamado no Rio Grande do Sul, fui chamado em Mato Grosso e fui chamado em Minas, né? Agora, analista foi a única que eu passei. E assim... o pessoal fala, porque CESP é FCC. É o que eu falo, o perfil do aluno é um perfil que, de repente, um encaixa mais aqui, outro encaixa mais ali. Falou tudo. FCC sempre foi uma prova, que o Ali sabe disso, que é mais decoreba, né? E a CESP é uma prova que faz você pensar um pouquinho mais. E eu me dei melhor, eu acho, que com a CESP nessa parte de analista. Envolve tudo. Envolve o lance que o Paulo falou de pensar um pouco mais tal, mas também envolve a coragem. Porque para fazer CESP tem de ser uma pessoa segura. Às vezes, eu não sei. Sabe por quê? Eu fazia sempre a pergunta na época dele. Você falou isso, Ale. Qual é a certeza de vocês aqui nessa sala? Eu sei a morte de vocês, porque eu não tenho nem da minha, tenho. Então, a pessoa que está bem, você pergunta para ela, certo ou errado? Porque a prova é certo ou errado. A maioria delas, certo ou errado. Aí a pessoa está bem, mas ela não tem coragem de falar... Ale, posso pular essa? Não pode, porque você sabe a questão. Então, é uma prova também de segurança, Paulo. E você está falando isso, e agora eu vou te dar o meu depoimento aqui, como que foi. Eu falei, eu vou responder todas. Respondeu? Das 120 questões, eu falei, eu vou responder todas. Eu acertei 100 e errei 20, né? Eu fiquei com 80 certas, Nossa. Né? E assim, é o que o Ale falou. Se você for responder só o que você tem certeza, você é aquele não. O que você tem certeza na vida? Como você vai saber se o cara não botou uma pegadinha ali que você não está enxergando? Né? Então, tem a ver com o nível. Como é que se eu vou dar um conselho, agora tem uma coisa, viu? Agora vem o outro lado aqui também. Para ele, ótimo, o conselho foi esse, manda pau. Tem aluno que eu chego e falo assim, ó. Desculpa, como é que está o nível? Porque às vezes também tem que fazer aquele esquema. Sabe uma vez que eu falei para um aluno? Metade da prova é certo, metade é errado. A maioria daquele ano estava acontecendo isso. Aí eu falei para ele, isso eu aprendi com o Hélio. Japonês, lógico, eu vou aprender. Conta quantas certas tem, quantas eu falei, conta quantas tem. Quantos você já fez? Fiz em torno de 70. Dessas 70 que você fez, deu mais certo ou errado? Deu mais certo. Então o resto você chutou tudo errado. Que a chance é maior, né? Por quê? Porque na época era aquela de cada 2 errava uma. Aí o cara fez isso. Valia a pena. Ele chegou a 87. Agora, uma por uma, esse raciocínio tem que ser com mais cautela. Eu, por exemplo, acho que o Paulo é maluco, né? Ele mandou bala, mas o nível estava alto. Pô, um cara com 120, acertar 100, você tá louco? Então é um nível muito alto. Agora me fala uma coisa. Fez Natal e acabou então permutando, voltou para São Paulo. Peraí, então você assumiu em Natal. Eu assumi em Natal. Assim, no primeiro dia de Natal eu já dei entrada no meu processo de permuta, porque eu já saí de São Paulo com uma pessoa daqui acertada para permutar comigo.
Eu dei entrada no primeiro dia de Natal já na minha permuta e dei azar assim, azar por um lado e sorte por outro, porque eu não diria que ficar em Natal é azar para ninguém, né? É uma bela Mas eu dei azar porque eu fui no final de ano e final de ano é recesso do tribunal e tal. Então esse processo meu correu um pouco mais devagar do que normalmente corre, né? E por isso que eu fiquei até fevereiro. Na realidade, deu 3 meses e meio, né? Explica pra galera, Paulo, o que é essa permuta, que às vezes o colega está começando a estudar. Como é que funciona essa permuta em linhas gerais? Uma pessoa daqui quer ir para Natal e você de Natal? Então, o que acontece, galera, é assim, a lei permite que você arrume uma pessoa no tribunal que você está querendo ir, né? No caso, que faça uma troca com você. Tá. Para você, no meu caso, eu tentei encontrar uma pessoa que também fosse analista na mesma área. Por quê? Porque a minha intenção, após 3 anos, é fazer remoção, né? Uhum. A remoção. O que é essa remoção? Aí sim, fazendo a remoção, eu fico definitivamente em São Paulo e ela fica definitivamente em Natal. Porque hoje o que pode acontecer é o seguinte, se ela quebra a permuta lá, entendi, eu sou obrigado a voltar para lá. Entendi. Mas para mim, como eu tô no que eu tenho, entre aspas, o filé mignon, que seria Natal, mesmo ela quebrando a permuta, eu arrumo em 15 dias uma pessoa para voltar. Uma pessoa que vai para lá, legal. Entendeu? Então, quer dizer, é um esquema muito fácil, né? E a administração não perde, o judiciário não perde não perde nada, porque ele está trocando um analista por um analista, legal. O salário é o mesmo, né? E eles não perdem nada. Desde 2014, fevereiro, você está aqui em São Paulo. Estou aqui em São Paulo desde 2014. Legal. Vai cumprir seus 3 anos. Isso. E se Deus quiser, aí os caminhos vão aparecer com eles. Então a gente tem que tomar coragem de voltar a estudar. Não, isso é legal. Paulo, eu queria aproveitar esses minutos finais, primeiro te agradecer e também falar o seguinte, você já falou aqui um pouco desse vício de questões, isso é bom e tal, e Paulo, me fala uma coisa, perguntei isso para uma colega, essa galera que vai muito para a TRT, para lá e para cá, ela às vezes se sente desmotivada com uma queda. O que você fazia na hora que voltava numa viagem, fazia assim, ó, 70 e pouco, nota de corte, 85. Você falava, pô, cara, você buscava uma melhora em relação à prova anterior, ou eu tenho de atingir o nível X? Como é que o Paulo fazia para ter essa mentalidade boa de acordar no outro dia e vamos embora? Olha, eu não sei se eu sou muito cuca fresca ou como que funciona na realidade, mas é assim. Eu acho que o concurseiro, ele já leva uma vida muito difícil. A gente, particularmente como concurseiro, a gente já se cobra muito, entendeu? E como todo mundo sabe, a cobrança da sociedade em cima da gente, da família, dos amigos, de todo mundo é muito grande, né? O que eu procurava fazer? Eu nunca pus na minha cabeça... Nunca tentei ser mais um concorrente de mim mesmo, se assim eu posso dizer, entendeu? Eu sempre pus na minha cabeça que eu ia para a prova para fazer o meu melhor. Boa. E se esse melhor fosse o suficiente para passar, puta, eu ia ficar muito alegre e ia dar pulo. Certo. Mas a gente sabe que não é muito assim que funciona no começo, né? Então o que acontece? O que eu notei comigo? Eu notei que em cada prova que eu fazia, eu melhorava um pouquinho. Entendeu? Porque a tendência é essa, entendeu? A gente vai melhorando pouquinho a pouquinho e vai subindo. É a história do funil que todo mundo fala e o pessoal acha que é papo de gente de concurso, mas é a pura verdade. É fila, né, Paulo? Concurso é um funil, a galera de baixo vai descendo e se você continuar estudando vai chegar a tua hora, entendeu? E como a lei é muito espiritualista, eu também sou um pouco, entendeu? Eu acho o seguinte, eu tenho que Deus botar o dedinho ali e falar, chegou, entendeu? Porque chega num nível, galera, que tá todo mundo afiado, entendeu? Eu tô afiado, como tem 10 do meu lado que tá. E aí chega nessa hora a iluminação um pouco divina também, entendeu? Porque quem diria que eu ia para Natal e ia ser lá, entendeu? Eu acho que tem um pouco uma... Assim, Natal tem comigo uma história que eu vou até falar uma parte aqui. Foi lá que eu descobri que a minha mulher estava grávida na minha primeira filha, a gente passando uma viagem lá. Então, Natal me traz uma áurea muito legal assim, entendeu? Então eu acredito um pouco nisso, estou até arrepiado aqui na hora que eu falo. É bom parar esse papo, porque depois fica aquela choradeira. Direto os caras falam. E eles ficam escrevendo lá depois. O professor fica chorando as entrevistas. Vou fazer o quê? Eu encontro essas peças raras aí, dá nisso, né? E é assim, galera, não desiste, vai pra cima e tenta ouvir o mínimo possível de fora e não se cobrar.
tenta sempre dar o seu melhor, que a sua hora vai chegar, entendeu? Você sabe que tem um programa aqui semanal que a gente faz, Paulo, tem um monte de coisa, top atualidades, e semana nós criamos uma, os caras falaram, Ale, como é que vai ser o nome? Eu falei, eu quero todo dia dar uma pitada, um assunto novo. Pode ser de direito, pode ser de informática, pode ser de política, de ciências sociais, o que for, né? E aí qual era o nome? O da Adriana ficou o nome de Falando em Português, que é um nome genial, né? Zé Luiz que deu e tal. E aí esse nome eu falei, Zé, eu acho que na vida, como um todo dia a gente fala, igual eu fui na prova de digitação e vi os PNS, portadores de necessidades especiais, que o correto é falar pessoa com deficiência, e não PNS, é um termo equivocado para isso. E aí eu aprendi o quê? Os caras estavam lá na chuva esperando o horário de fazer a prova, e com uma dedicação fantástica, e mesmo com o obstáculo que a vida lhe colocou. E aí eu falei, põe o nome de Aprendi Mais Essa. É o nome que ficou. E eu acho que é isso que você falou. Eu acho que você, quando ia para uma prova, você tinha isso. E eu também tenho isso. E isso eu me identifico com você. Eu não faço... a mesma coisa aqui. A gente não criou o NEAF para ficar milionário. Eu queria, mas não me interessa se eu vou ficar bem lá na frente ou não. Eu tenho de fazer o meu melhor. Deus sabe o meu momento. E aí vai indo. Então eu acho que essa dica valeu a entrevista para mim. Todo dia melhorar um pouco. De uma prova para outra. Parar com essa coisa, gente, de... Puxa, professor, bati na trave, então tá errado. Pode ser que Deus tá falando assim, cara, só tá faltando um pouquinho. Parece aquela charge do cara que tá picotando. Quantas vezes a gente não bate na trave, né? Pô, quantas vezes eu encontrei esses caras assim, ó. Ale, o que foi? Ficamos por uma. Eu não lembro. O Paulo chegou a ver... Tinha uma moça da nossa sala que era a primeira do MPU e não tinha sumido. Aí eu falava, o que aconteceu? Eles não chamaram, Ale. Que era aquela colega da gente, a Maiara e tal. Eu falei, não, peraí, você é a primeira na lista. Já faz um ano, Ale, e não chamam. Mas é assim. Aí ela foi, passou, tá no TCE, tá no Tribunal de Contas. Vê se ela tá lembrando disso, ela não tá lembrando. A vida vai caminhando. Então, eu achei que bacana demais que o Paulo falou. Buscar a sua melhora. Paulo, olha aí pra sua câmera e diga uma coisa. Uma das dicas que pra você, em termos de estudo, foi muito... Se você fala assim, não dá pra mim, se for pra estudar, tem de ter isso. É o quê? Questão, resumo... O que para você é uma coisa fundamental? Olha, foi o que eu te falei, eu acho que isso não tem uma regra, eu acho que muito é de cada um, o que cada um gosta, como gosta de fazer. Eu, Paulo, particularmente, eu tinha que fazer questão, porque era fazendo questão que eu estudava. Ainda mais eu lembro muito bem dos nossos cursos de questão, tal. O que acontece? O Ale prepara, eu não sei se continua, tal, mas deve continuar. Ele prepara sempre as aulas de questão dele por tópico. Então, queira ou não queira, ele montava um questionário de questão que ele passava pelo tópico inteiro. Então, é aquela história. Aí você engana o aluno, ele vai pra prova e fala, é aquela história, é você estudar disfarçado, né? Mesmo. Porque você está estudando tudo que você ia pegar um livro e ia demorar não sei quanto tempo para estudar, você está estudando em questão. Boa. Agora... É óbvio que no começo, se você não estudar nada, você vai pegar um tópico de questão e não vai saber nada, né? Então é por isso também que eu cheguei a fazer quantas vezes curso de teoria, né? Mas eu sou sincero pra você, eu nunca fui um cara que estudei afinco por livro. Entendi. Gostava de pegar muito as suas apostilas, que eu achava fantásticas as apostilas, de vez de pegar. Mas você rendia muito em aula. Muito em aula, sempre gostei de fazer aula, porque por não ser uma pessoa disciplinada, então eu me forçava a me matricular em curso, por quê? Porque através do curso eu me obrigava a estudar. Entendi. Entendeu? Então por isso, você lembra, pô, tinha dia que a gente chegava no cursinho 7 horas da manhã e ia embora 10 horas da noite. É verdade. Né? Então foi isso que eu acabei fazendo. E graças a Deus, os colegas que nós fizemos, né? Colegas aqui do Paulo são analistas, outros colegas já estão na fase aí do MPT. Tem um colega teu, que não vou falar o nome aqui por óbvio, porque ainda não terminou, tá na oral do MP agora. Então, quer dizer, eu estou felicíssimo por ver esses caras indo embora e brilhando e fazendo um bom caminho. Paulo, muito obrigado. Obrigado e a você, um beijo para todos. Paulo, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Ale, eu agradeço de coração. É assim, deixar claro que um dos responsáveis por eu estar aqui hoje, na posição que eu me encontro, muito disso é pelo nosso amigo Alessandro aqui. Legal. Que na hora da gente estar lá no chão, sempre botou a gente pra cima e é assim, choramos junto, rimos muito junto, entendeu? Mas cada domingo que a gente passou junto valeu muito a pena. Vamos lá, tchau!